Share, meus irmãs, estamos aqui entrando em mais uma live. Vamos aproveitar para compartilhar aqui rapidinho. Só tá bem torta a câmera. A minha? Tipo, tá pegando todo o fundo do... Ela tá um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo aproximar mais ela. Share, irmãos. Então, se alguém puder me dizer como é que está o áudio. Oi, Edileuza. Se puder me dizer como é que está o áudio, se está ok, se está me escutando. Para a gente começar esse bate-papo. Vamos dar um minutinho, eu vou aproveitar para compartilhar aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver, a imagem que tava bem ruim. Compartilhando. Obrigado, Edileuza. Boa noite, Caroline. Boa noite, Edileuza. Deixa eu só compartilhar aqui enquanto a galera entra e já começa a bater um papo sobre Umbanda. Aqui. Boa noite. Só um minutinho. Compartilhar aqui. Pronto, terminei de compartilhar. Tudo bom, Adriana? Ó, Drica. Demorei para ver que era a Drica. Adriana Henrique, demorei para ver que era a Drica. Sejam bem-vindos. Bom, para quem não me... Sérgio, Grande Lapa, como é que estamos? Salve. Pessoal do Instagram, tá tudo ok com a imagem, com o som? Só manda um joinha para ter uma noção, por favor. Então, galera, bom, começando aqui rapidinho, enquanto ali no Insta a gente vê, lembrando que a gente está fazendo uma transmissão pela página do Face e pelo Instagram, né? Então, hoje a gente tem um assunto que é interessante, né? Talvez gere alguma polêmica, não é um assunto muito discutido, mas é um assunto importante a gente bater. Mas antes disso, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Santos, sou sacerdote do Instituto Pemba, junto com a mãe Natália, que está atrás das câmeras, para me auxiliar, ela está cuidando ali das mensagens no Instagram. Então, sejam todos bem-vindos no Instagram. Já fazia um tempinho que a gente não fazia live dentro da nossa página. A gente vai fazer algumas lives durante esse mês que vem, sobre temas que são importantes de serem discutidos, né, e comum, na realidade, que se busque temas diferenciados. Então, aqueles que tiverem interesse em algum tema em específico, pode mandar mensagem para nós pelo WhatsApp, né, que é o 11 99229 8710, onde a gente consegue aí marcar algumas lives, responder perguntas, questionamentos, né? Também lembrando que nós temos a nossa plataforma, que é institutopemba.com.br. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco do nosso trabalho, será bem-vindo. Lembrando que é muito importante que vocês nos auxiliem compartilhando, curtindo, convidando pessoas, fazendo comentários. Isso ajuda o engajamento e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Bom, pessoal, vamos bater um papo hoje sobre caridade. E já adiantando um pouquinho, vamos tentar não modificar o pensamento de vocês sobre caridade, que não é essa a intenção nunca, nenhuma das nossas lives, mas principalmente para que a gente possa discutir sobre os temas que são nos impostos, né, são falados para nós, são transferidos,
e acaba virando um copia e cola, né? Então, a gente tem aí como uma máxima dentro da Umbanda que sem a caridade não há salvação. E eu já gostaria de saber com vocês o que vocês acham. Sem a caridade não há salvação, o que vocês acham dessa temática? E a Umbanda, ela é uma religião caritativa? Qual é a opinião de vocês? Antes da gente começar a conversar, para eu saber mais ou menos o que vocês pensam sobre o assunto. Se o pessoal do Insta quiser participar também, estão convidados. Enquanto isso, eu acho um cachimbo. Eu sei que é um tema que não é todo mundo que aborda, mas é um tema necessário. Acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Deixa eu ocultar aqui para a gente poder se enxergar melhor. A ideia da live sobre esse tema é para que a gente possa refletir sobre isso juntos, sobre essa tal e tão falada caridade, mas dentro da Umbanda. O que é a caridade? Né? Essa caridade, paz e amor, a Umbanda é caridade. A Drica colocou aqui, ser salvo é uma questão católica. Perfeito. A Caroline colocou o seguinte, Umbanda sem caridade não é Umbanda. Então, Caroline, é sobre isso que a gente vai conversar. Então tá, vamos dar uma segurada, vamos colocar mais aqui, coloquem a opinião de vocês. Na verdade, muito importante, Caroline. Quem quiser colocar aí sua opinião, a gente está aqui para ouvir vocês. Vamos conversar a respeito. A gente está aqui para conversar a respeito. Vamos lá. Porque sempre foi dito isso para a gente, né, para um bandista. A caridade, o amor, vamos ajudar o irmãozinho, mas vamos também refletir sobre cada coisa que sempre foi dita. Boa noite, Rosana. Então, Rô, a Umbanda, ela é caridade? O que tu acha? O Rô acabou de entrar aqui. Mandou uma boa noite para ti. Boa noite a todos do Face, do Instagram. A Drica já colocou sobre a caridade, está relacionada a ser salvo é uma questão católica. Não, tipo, uma pergunta, mais uma afirmação. Quem tiver mais alguma outra opinião, quiser participar. Então, a gente ouve falar muito. A gente vai recebendo as mensagens de vocês e a gente vai comentando sobre elas. Essa frase que somente a caridade é a salvação, a gente tem coisas a pensar sobre isso, né? Então, são duas coisas que a gente precisa pensar. Primeiramente, sobre a salvação, que a gente vai falar daqui um pouquinho. E em primeira instância, a palavra caridade está muito presente na nossa vida como umbandistas. Então, a gente vê, inclusive, as giras sendo promovidas como sessões de caridade, né? E isso é uma herança que nós temos. Então, a Umbanda, ela vai possuir muitas influências e heranças de várias religiosidades anteriores, né? Então, uma dessas heranças é esse termo caridade. Deixa eu ver aqui o que o Sérgio colocou. Não devemos confundir responsabilidade com caridade. Caridade é o Porto Velho Sérgio Aruanda para esse plano denso. Nosso trabalho é responsabilidade e entrega. Muito bem, Lapa, muito bem. Lapa já sabe mais ou menos como eu penso, Lapa também pensa parecido comigo, então a gente está afinado em alguns temas. E a gente escuta muito, e a gente herdou essa temática caridade como algo que faça parte da Umbanda. E faz, de certa forma, no sentido de que muitos replicam essa mesma ideia de que sem a caridade não há salvação. Mas se a gente for olhar um pouquinho a palavra caridade, e a gente precisa lembrar de onde vem essa palavra, ela vem da palavra caritas, né? Então, está relacionado ao amor ágape, um amor desprendido, né? O próprio São Tomás de Aquino, desculpa, São Paulo é outra coisa, São Tomás de Aquino vai falar isso lá na Idade Média, lá, vai filosofar sobre o tema, e a gente vai encontrar essa ideia de caridade muito
muito católica, de uma ideia muito católica. Quando a gente pensa nisso, a gente vai ver que outras religiões foram influenciadas, e uma delas que foi influenciada diretamente por isso, por essa ideia de caridade, é o Espiritismo. Então, Kardec, inclusive, destinou alguns textos sobre o tema no Pentateuco Kardeciano dele. E a Umbanda, obviamente, vai sofrer influências tanto de um catolicismo popular, tanto do Espiritismo, que vai receber influências fortes, inclusive. Principalmente, e o motivo de permanecer essa influência espírita muito forte, é porque a gente vai encontrar dentro dos teóricos de Umbanda, os intelectuais de Umbanda, aí da década de 30, 40, 50 e posteriormente também, a gente vai encontrar ainda uma tendência muito grande ao espiritismo e um apagamento muito grande da filosofia negra, da filosofia africana, onde nós somos herdeiros. Então, sim, a Umbanda, não há muito que se discutir que ela é anunciada em 1908 por Zélio, né, mas ela possui toda uma outra história de Umbanda que sofreu apagamento. Existe toda uma outra influência de uma religiosidade negra, com outras filosofias, outras formas de pensar, outras maneiras de pensar. E essa forma de filosofar, de se entender a Umbanda, ela vai sofrer um apagamento. Ao mesmo tempo, mesmo sofrendo todo esse apagamento, a gente vai encontrar uma influência da religiosidade negra muito forte dentro da Umbanda. Então, talvez esteticamente, em muitos terreiros, não se veja tanto essa influência. Mas a gente vai encontrar essa influência principalmente na nossa teogonia, na forma de culto. Então, não há Umbanda sem orixá. Então, pode retirar qualquer influência da Umbanda. Pode retirar a influência espírita e ainda permaneceremos sendo Umbanda. A gente pode retirar totalmente a influência católica, retirar os altares, retirar as ideias mais relacionadas ao catolicismo e vai continuar sendo Umbanda. Mas não há como retirar de forma alguma os orixás e a teogonia. Então, mesmo sofrendo o apagamento dessa Umbanda negra, essa Umbanda do povo negro, que herda do povo negro, que herda ali muito da religiosidade de Unhão Antônio, de Luzia Pinta, do Dragão do Mar e todos os outros que tiveram uma religiosidade anterior, ela ainda vai influenciar, né? Maria Bataiô, né, da Umolocô, vai influenciar com muita força e muita potência a Umbanda. Então, ela vai ter essa influência, mas vai sofrer através dessa intelectualidade umbandista da década de 30, principalmente influenciada por Leal de Souza, essa ideia de seguir um caminho muito similar ao espiritismo. Tanto é que no primeiro congresso de 41, a gente vai encontrar comum ali naquela ata, naquele livrinho que tem, vocês conseguem com facilidade na internet esse material, vai encontrar com a determinação de que o material de estudo principal seria o Pentateuco Kardeciano. Então, a gente vai herdar isso com muita potência. E eu entendo que as umbandas reflitam essa ideia, né? Que elas repliquem essa ideia com constância e com determinada defesa e força dessa ideia. Mas quando a gente vai buscar a palavra caridade, que era justo para o catolicismo, porque é uma igreja extremamente forte, que dominava praticamente, ali principalmente na Europa, que dominava os países que tinham sido invadidos pelos europeus, como o Brasil foi invadido em 1500, então dominava e era natural que eles tivessem muita potência, e por ter essa potência, eles se utilizavam muito do termo caridade. Então a ideia que se replicou na nossa sociedade foi de que nós devemos ajudar os pobres, nós devemos ajudar os desvalidos, para que a gente possa alcançar a Deus. Então, quando a gente pensa caridade, a gente está pensando em algo vertical. Então, a gente está pensando em uma ajuda de cima para baixo. Sempre é isso. Então, sempre que eu imagino que eu faço caridade, eu estou me colocando numa posição de superioridade àqueles que estão buscando auxílio dentro do meu terreiro ou dentro de qualquer estrutura religiosa. Então, quando falamos a palavra caridade, é isso que nós estamos fazendo. E um outro aspecto que eu acredito que seja importante é que quando nós falamos de caridade, nós dizemos que vamos fazer a caridade nos nossos terreiros, nós estamos nos colocando numa posição de superioridade moral. Então, nós estamos auxiliando alguém e nós estamos indo despretensiosamente ao terreiro para fazer essa caridade, o que não é uma realidade.
Se a gente for olhar no chão do terreiro realmente, os umbandistas, eles vão porque ali é a sua liturgia. Ninguém vai ao terreiro porque vai auxiliar alguém. As pessoas vão ali porque vão ter contatos com a sua espiritualidade, vão ter contatos com o sagrado, vão ser amparados também, muitas vezes. E, em contraponto, vamos sim atender uma ou outra pessoa. Então, quando a gente fala que está fazendo caridade, a gente está se posicionando como pessoas superiores às outras pessoas que estão buscando ajuda. Isso não é uma realidade. Embora nós saibamos que todas as pessoas são diferentes, né, que todas as pessoas têm a sua individualidade, devem ser tratadas individualmente pelas suas particularidades, ainda assim, quando nós falamos de Umbanda, todos possuem os mesmos direitos, todos possuem os mesmos deveres dentro da Umbanda. Então, nós, de certa forma, podemos dizer que todos são iguais dentro de uma certa ideia de que não há ninguém superior na Umbanda. Então, existe sim uma hierarquia de trabalho, existe sim o sacerdote, existe pai e mãe pequena, existe médiuns, cambones, consulentes, mas todos têm o mesmo valor dentro da Umbanda. Todos são individuais e merecem respeito por sua individualidade, mas todos possuem o mesmo valor. Então, quando nós falamos que fazemos caridade, nós estamos sendo pretensiosos. E uma outra coisa que a gente precisa observar muito é que quando falamos em fazer a caridade, raramente ela realmente é feita. Raramente a gente faz algo que modifique a vida de alguém, porque a caridade é isso. A caridade não é dar pão, não é dar somente um auxílio, é fazer uma mudança real na vida da pessoa. É claro que as ações sociais, onde os terreiros auxiliam, doando cestas básicas, auxiliando de várias formas, doando kits de higiene, auxiliando aqueles que se encontram em maior necessidade, principalmente no atual momento que vivemos no nosso país, que é um momento de bastante problemático economicamente, onde temos uma inflação alta, já não se via há muito tempo. É óbvio que mais e mais pessoas precisam de auxílio, mas isso ainda assim não é um processo caritativo, né? Eu acredito que a palavra mais adequada, e obviamente ela não vai substituir o termo caridade, seria o aspecto solidário, então de solidariedade ao próximo. Quando nós retornamos lá na palavra caridade, a gente precisa lembrar que a Igreja Católica ela tem dois tipos de virtudes que eles acham muito importantes: a virtude teologal e a virtude moral. Então, quando fala de virtude teologal, nós vamos colocar ali 3 virtudes teologais que são importantíssimas para o católico. Então, uma delas é a caridade, a outra é a fé e a outra é a esperança. E eu entendo isso. E aí a gente vou retornar a palavra que somente através da caridade a salvação, a gente começa a entender que isso é uma ideia católica de salvação. Isso é uma ideia, talvez espírita, em alguns nichos espíritas, mas jamais uma ideia umbandista, né? Porque, primeiramente, a gente sabe que, embora devamos sim auxiliar, devamos sim apoiar todos aqueles que têm necessidade, nós somos, de certa forma, incapazes disso. Nós geralmente fazemos porque somos motivados por alguma coisa, e segundo, não é a única forma de nós sermos salvos, se é que nós somos salvos, porque na realidade a gente não entende dessa forma. A gente entende que nós vamos refletir na nossa vida, no nosso desencarne, na própria vida que nós temos, situações positivas e negativas, reflexos das nossas ações, que estão pautadas numa lei divina. Então, se nós temos uma ideia de uma lei divina, que nós chamamos a Umbanda de lei de Pemba, eu fico excluído da ideia de salvação. Então, não é porque eu auxilio uma pessoa, algo que é uma obrigação minha, né? Não é porque eu auxilio alguém que eu vou ser salvo pelo que eu estou fazendo. Porque eu ainda tenho outros fatores da minha evolução espiritual que devem ser contabilizados. Se eu tenho adquirido conhecimento, se eu tenho uma fé equilibrada, se eu sou justo, né? Se eu estou evoluindo nos vários fatores, intelectual, moral, que são 2 fatores importantíssimos da evolução, se eu tenho desenvolvido os aspectos humanistas, né, que estão relacionados a um crescimento. E aí, quando falamos em caridade, falamos no aspecto humanista, nós temos um outro fator importantíssimo, que é o amor ao próximo, né, esse amor ágape, esse amor liberto, né, ligado ao
amor maior, que é um amor que vem de Mãe Oxum e Pai Oxumaré. Então, quando nós falamos de salvação, a praticar o bem, a ser solidário ou praticar a caridade, como preferirem, ainda assim não é um fator que vai me salvar. Não é isso que vai me salvar. Então, é óbvio que a Umbanda ela precisa desse aspecto solidário. Ela faz parte da dinâmica umbandista, o auxílio e amparo de todos aqueles que buscam. Né? Tanto é que quando o Caboclo dos Sete Cruzilhados fala que a todos auxiliaremos, aos que sabem mais, nós aprenderemos com eles, ao que sabem menos, nós ensinaremos, essas são formas de nós alçarmos uma evolução espiritual. E é essa evolução espiritual que nos auxilia para que a gente vá seguir uma caminhada contento dentro da nossa encarnação e posterior a ela. Então não há uma salvação, nós não temos essa ideia de salvação. Essa ideia de salvação, ela está relacionada a uma ideia bastante precária e bastante antiga de que eu posso ter uma vida totalmente desregrada, mas praticando a caridade, dando pão para o mendigo, eu vou ser salvo. E não é isso que acontece. Quando nós entendemos que é toda uma vida, né, ela é pesada na hora de saber para qual a minha direção após o meu encarno. Então, nós não temos a salvação, ela é algo que está fora do nosso escopo, está fora do que nós imaginamos como uma evolução espiritual. E a gente precisa aprender a diferenciar 3 palavras básicas, né? 2 a gente já falou, né? Mais ou menos, que é a caridade, que é essa ideia de cima para baixo, né? O fazer o bem, que é algo que não está relacionado diretamente a ser solidário ou ser caritativo, que é simplesmente o ato de ajudar o próximo de alguma forma que seja. Isso pode ser desde pequenas ações até ações maiores, né? E nós temos a solidariedade, que é a palavra que mais se adequa ao nosso trabalho, à nossa forma de viver e à forma que um bandista, de certa forma, segue sua caminhada. Além disso, tem alguma pergunta? Além disso, a gente precisa entender que quando nós falamos de caridade, solidariedade, nós precisamos entender que estes atos eles estão correlacionados a uma entrega pessoal, uma entrega particular do que eu estou fazendo. E como eu vejo o que eu estou fazendo é importantíssimo para saber se o que eu estou fazendo realmente é um ato ou caritativo ou solidário. Né? Porque se eu faço com algum interesse obscuro, ou algum interesse que não seja totalmente puro, eu estou fazendo. Não que nós não tenhamos sempre interesse em algo, né? Mesmo que a gente faça o mais desinteressadamente possível, ainda assim nós vamos ter aquela sensação de bem-estar ao auxiliar o próximo e, de certa forma, isso me contempla, isso me preenche. Então, ainda há um interesse, embora seja um interesse que não apague o bem que eu estou fazendo, né? Mas, porque é natural que nós tenhamos satisfação naquilo que a gente prega, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente, naquele amparo que a gente pode dar quando podemos, né? E quando não podemos, e prestamos esse auxílio, este é o mais puro do processo solidário que existe. Quando eu retiro um pouco daquilo que eu tenho, para que eu possa aliviar a dor do próximo. Então, esse talvez seja o mais puro de todos. Teve um irmão que colocou quando a gente perguntou ali temas para lá, ele colocou uma que era superávit, né? Superávit e tirar da carne. Então, é mais ou menos isso, quando superfaturação e tirar da carne, até que é a mesma coisa, né? Superávit, superfaturação é quase a mesma coisa. Quando ele quis dizer isso, é aqueles que têm muito e pouco dão. Então, a gente vê muitas pessoas fazerem isso, tem muita condição, mas não retiram nada de si, elas simplesmente ofertam aquilo que está sobrando, aquilo que não mais faz falta. Isso era muito comum antigamente. Eu recordo que as famílias, em determinado momento, geralmente Natal, Páscoa, datas religiosas, resolvem doar suas coisas. Então, o que é doado? A calça que está rasgada, a camisa que está rasgada, brinquedos que já estão quebrados, né? O alimento que sobrou, né, ali que está envelhecendo, que vai ir fora daqui a pouquinho. Isso não é nem solidariedade, nem caridade, está muito longe disso. Então, isso são simplesmente eu estou doando para que eu seja salvo, então eu estou fazendo algo com interesse
totalmente nefasto por trás, né? E não há nada de meritoso nisso. Enquanto aqueles que às vezes tiram o seu próprio prato de comida, retiram do seu alimento, reduzindo o seu próprio alimento, dão roupas, mesmo que essas roupas vão fazer falta de alguma forma, esse sim, talvez seja uma forma verdadeira de solidariedade que é prestada ao próximo. Então, quando falamos que a Umbanda é caritativa, a gente precisa dar um passo atrás e repensar. Lembrando que o que eu estou falando para vocês, ele deve ser discutido, ele não deve ser trazido aqui como se fosse uma realidade que eu estou certo e outras pessoas que pensam diferente estão errados. Não. Então, quando a Caroline coloca que Umbanda sem caridade não é Umbanda, é uma forma de entender que foi ensinado a ela e ela pode estar certa. O que é importante é que a gente traga uma discussão madura dentro da Umbanda, porque a Umbanda necessita de discussões, necessita de temáticas, né? Necessita que a gente realmente discuta aquilo que nos foi passado desde um passado, de um momento anterior, né, mais pretérito, mas a gente traz como uma verdade absoluta e nem sempre é. Muitas vezes a gente precisa sim discutir e falar mais sobre isso. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a caridade ela tem sido uma desculpa, né, para que nós possamos compensar os nossos erros. Então, muitas religiões, muitos religiosos, não vamos dizer que são as religiões, porque as religiões não têm culpa pelos nossos atos, embora às vezes nos influenciem, elas se acabam utilizando essa ideia de caridade como uma compensação do mau ser humano que eu sou. E a ideia na Umbanda, ela não é essa. A ideia na Umbanda é de uma reforma íntima, de uma mudança nossa da forma de ver o mundo, da forma de observar as coisas, a forma de entender, né? Quando falamos de caridade, ela está muito mais relacionada a um processo de serviço à humanidade, como nós servimos o próximo, né? E como eu disse, se nós utilizarmos a palavra caridade, nós estamos recebendo algo vertical, enquanto solidariedade é algo horizontal, que nos permite observar o outro nos olhos, não de cima para baixo, como é o que é feito sempre. Vocês estão vendo a participação dos nossos cachorros reclamando sobre caridade. Então, os meus cachorros estão ajudando um pouquinho. Seguindo essa ideia, se vocês quiserem participar, fiquem muito à vontade de mandar comentários, de discordar de mim, para a gente poder amadurecer essa ideia. Uma outra coisa que me vem à cabeça agora é que quando falamos caridade, isso está muito relacionado à estrutura de castas que nós criamos na nossa sociedade. Então, muitos criticam a casta indiana, onde nós temos ali são divisões de 4 castas, e uma delas é a mais baixa, que são considerados seres para serviços mais básicos, que não podem se misturar com as outras castas. E nós temos essa divisão muito bem clara aqui no Brasil também. Então, nós temos uma divisão social muito grande de pessoas com capacidade financeira maior, pessoas com capacidade mais reduzida, até que nós chegamos ali aos pobres e miseráveis, que é um grande número de pessoas. Lembrando que a gente tem hoje em torno de quase 50 milhões de pessoas no nosso país. Então, a gente tem quase um quarto do nosso país hoje passando fome, que não sabe se vai ter uma outra refeição. E pelo menos 20 milhões, pelos os últimos dados que eu olhei, que realmente passam fome, que não se alimentam diariamente. E quando muito tem alguma refeição, né? Então, dentro dessas 50 milhões, quase todos não têm todas as refeições básicas de um ser humano. Então, quando a gente aplica a ideia de caridade, nós estamos tentando amenizar esse problema, mas tirando a nossa responsabilidade de uma mudança social mais séria, levada com mais seriedade, onde a gente possa ter uma mudança real. Enquanto nós não observarmos que é assim que tem funcionado, nós vamos continuar com o país cada vez em declínio. E não é somente declínio financeiro, o que é óbvio, mas um declínio moral, né, na forma de nós vermos. Né? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de se aceitarem em situações de pobreza, né, até mesmo a classe média brasileira, que hoje é uma classe média endividada, sem condições de compra, né, com uma dificuldade muito grande, embora ainda alimento tenham, mesmo ela ainda se posiciona nessa ideia de superioridade,
porque vão prestar caridade de alguma forma. Então, a gente precisa repensar muito em como nós vamos observar isso. Voltando aqui à gira ser caritativa e essa ideia de que vamos fazer uma gira de caridade, uma sessão de caridade, que a gente vê muito essa terminologia, isso realmente me incomoda um pouco. Porque, como eu disse, a caridade, isso demonstra que o terreiro está se posicionando de uma forma superior. Quando o Sérgio colocou ali que verdadeira caridade é quando o nosso preto velho, o nosso caboclo, o nosso Exu, os nossos guias se manifestam, sim, esse sim eu diria que é uma caridade, porque eles se desprendem totalmente. E nem sempre é. Às vezes é somente porque eles possuem uma missão para acompanhar alguém. Então, a caridade, ela seria algo totalmente desprendido. Isso não existe dentro de um terreiro de Umbanda. O que a gente encontra muito, infelizmente, e ainda, são muitos médiuns vaidosos, com essa superioridade, essa ideia de que eu sou superior, porque eu estou na Umbanda e eu presto uma religião caritativa, então somente através da caridade e da salvação, e como a gente já falou, isso não é uma realidade, porque nós não somos salvos na Umbanda. Nós crescemos e evoluímos dentro da nossa religião. Alguma? Por enquanto aqui no Insta tá ok. Então tá, então vamos continuar aqui conversando um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que vocês me dessem pelo menos algum feedback, se vocês concordam com isso, se vocês acham algo diferente, o que vocês acham? Se o pessoal do Insta quiser participar, a Drica, né, a Rô, fiquem à vontade. A Caroline, que eu acabei de discordar, de certa forma, dela, ela também colocou, a Caroline, que acolher o irmão. Sim, a Umbanda ela é uma religião de acolhimento, mas aí é uma outra discussão muito importante. Realmente a Umbanda ela é uma religião de acolhimento? Ela é, mas nós como umbandistas realmente somos, acolhemos realmente próximo, nós acolhemos realmente um transexual, um homossexual, um negro, às vezes. Alguém gritou lá na frente, meus cachorros ficam enlouquecidos. Deixa eu só isso parar de latir, a gente continua falando. Então, quando nós falamos que a Umbanda é uma religião acolhedora, isso é sim, ela possui essa ideia de ser acolhedora, mas nós, como seres humanos, possuímos muitos preconceitos. Muito preconceito, muito julgamento, e é no dia a dia. É muita hipocrisia isso, a gente tem que parar para refletir também. Então, a Umbanda ela precisa ser uma religião que ela comece a observar a forma de agir. Então, sim, talvez nós não saibamos os preconceitos que nós temos, mas nós temos um país extremamente preconceituoso. Nós temos um país onde nós somos ensinados, né, e talvez nessa geração haja uma pequena mudança nisso, pequena, quase inobservável. A gente é ensinado a ser racista, a gente é ensinado a ser homofóbico, transfóbico, machista, sexista, xenofóbico. Então, termos que a gente encontra, como, por exemplo, aqui em São Paulo, que era um termo que eu não conhecia, porque eu sou do Rio Grande do Sul, que alguém, quando faz algo errado, fez uma baianada. Né? Quantas vezes a gente vê as pessoas falando termos pejorativos ao povo negro, ao povo preto? Né? Quantas vezes nós vemos pessoas xingando alguém, dizendo que alguém parece um viadinho, parece um gay, porque tem algum tipo de postura que não está dentro da postura normativa do nosso país. Então, se a gente vê isso na sociedade, a gente vê isso dentro do terreiro. A gente vê através de piadas, através de falas racistas, que às vezes as pessoas nem sabem. Então, um exemplo muito comum é nós vermos as pessoas debatendo sobre magias negativas e falando que são magias negras. Lembrando que o termo magia negra ele surge porque existia a magia do preto, do africano. Então, quando acaba ali em 1888, tem a abolição da escravatura, logo em seguida se cria leis, né, que são exatamente para conter esse povo negro que está sendo liberto, né, que não sofreu nenhum tipo de compensação. Então, se cria lá uma lei onde fala dos vadios, fala das capoeiras e fala dos feiticeiros, daqueles que fazem
com esses sortilégios que fazem as magias. E aí, esse povo que faz esse tipo de manifestação espiritual, muitos deles são negros. E aí começa a ter uma apreensão desse material e aí se cria o termo magia negra, que há pouco tempo nós tínhamos ainda o Museu da Magia Negra, né? Que era todo aquele material litúrgico, religioso, que foi preso dos calundus, das macumbas cariocas, das macumbas paulistas, né, de religiões afro-brasileiras, e eles foram para esse Museu da Magia Negra. Então, quando se fala que fazemos uma magia negra, ele não está associando a magia negativa somente, estamos associando a um povo preto. E o próprio discurso da Umbanda, durante um período, foi racista, no sentido de que a Umbanda veio para que se anulasse a magia negra, tanto é que tinha Umbanda branca e demanda. Então, se existe uma Umbanda branca, é porque existe uma Umbanda preta, e essa Umbanda preta ela não é boa porque a branca é. Então, essas terminologias, a forma que nós lidamos, né, palavras que nós ainda utilizamos, são formas de discriminação, de separação racial, de separação de povos que são muito sofridos. E isso se reflete, sim, em sacerdotes, sacerdotisas, pais e mães espirituais, médiuns que estão em atendimento, que possuem, sim, uma ideia de racismo, uma ideia de separação social. Então, nem todo terreiro aceita que, por exemplo, um morador de rua venha tomar um passe, embora isso seja quase inaceitável, porque é óbvio que deveria se aceitar. Mas a gente vai ter, sim, a Umbanda como uma religião que, ela, além de ter problemas de entendimento dela própria, nem sempre é uma religião de acolhimento real. Então, a gente vê, quando eu escrevi o livro Sexualidade à Luz da Umbanda, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas. Então, o livro tem a função de responder questionamentos sobre sexualidade, que são teológicos, técnicos, teóricos, mas ela também teve uma boa parte do livro foi destinada a falar sobre os preconceitos relacionados aos aspectos sexuais. E nas minhas conversas, eu tive muitos relatos e ainda recebo muitos relatos de pessoas que não foram, que foram discriminadas dentro do terreiro, porque eram homossexuais, porque eram transexuais. E às vezes a discriminação não é nem intencional, é porque existe uma ignorância nossa na forma de lidar com todas as situações. Então nós temos sim uma religião linda, uma religião maravilhosa, mas uma religião que deve amadurecer, uma religião que deve discutir sobre essas temáticas, discutir sobre esses assuntos. Quando a gente recebeu esses dias, até a mãe Natália publicou um depoimento de um aluno nosso que teve a oportunidade, quando ele leu o livro Conversa com o Preto Velho, um livro psicografado do Pai Joaquim, né, que a gente lançou no passado, e que ele teve a oportunidade de ali se enxergar como alguém que deveria ter orgulho de ser negro, alguém que entendeu a sua ancestralidade. Então a gente precisa bastante. Ao reino do Voxico, axé. Uma coisa que é importante, gente, que assim, se a mulher ou o homem, o médium, o sacerdote, sacerdotisa, for machista, estou dando um exemplo, no atendimento com o guia, vai acontecer de um atendimento machista. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso serve para o racismo, para o preconceito de forma geral, enfim. Então a gente tem que estar mais atento em relação a isso, estar sempre olhando para os nossos erros. A gente sabe que a mediunidade ela é algo que deve ser estudado ainda profundamente, embora já se tenha muita informação, já se fale muito sobre isso. Nós temos muitas abordagens sobre o tema, tivemos a oportunidade, durante toda a existência da Umbanda, de entender a espiritualidade fora do escopo espírita, entendendo o que são os guias espirituais, quais são as manifestações, e além de outras categorias espirituais fora dos espíritos humanos, a gente tem a oportunidade de entender. E dentro desses entendimentos, uma das coisas que a gente compreendeu, e se sabe hoje com certeza absoluta, é que por mais que um médium seja extremamente capacitado, ele ainda vai influenciar na manifestação espiritual do seu guia. Então, isso que a mãe Natália falou é extremamente importante. Se nós tivermos um médium que seja homofóbico, transfóbico, machista, sexista, xenofóbico, qualquer um
dessas coisas, tiver preconceito em qualquer área, ele vai transmitir isso na sua manifestação espiritual. Se chegar uma mãe solo para ser atendida, se esse médium ele é machista, por mais que o guia dele não seja, por mais que o guia dele seja, assim, um espírito extremamente evoluído, ele ainda vai se deparar com ações machistas na sua fala. Isso não é incomum. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Isso deve ser falado, sim. Isso deve ser comentado dentro da nossa religião. A gente sabe que nós temos muitos sacerdotes e sacerdotisas que nem sempre levam a Umbanda com a seriedade necessária. E eu não estou falando aqui de ritualística, porque eu entendo que todas as Umbandas devam ter ritualísticas diferentes, sim, porque são sacerdotes com coroas diferentes, com regências diferentes, com guias espirituais diferentes e com uma vivência diferente. Então, se nós temos uma experiência de vida, isso é transmitido diretamente dentro do terreiro. Por isso que é tão importante essas discussões sobre todos os temas da Umbanda. Nenhum tema, nenhum assunto, nada na Umbanda foge da discussão. Não existe nenhum dogma absoluto na Umbanda que não possa ser discutido. Mesmo fundamentos, que são estruturas lá da estrutura religiosa, eles devem ser discutidos, devem ser falados e devem ser compreendidos. E as tradições umbandistas, que são totalmente diferentes dos fundamentos, devem ser discutidas também. Então, nós temos os fundamentos e as tradições que são comuns a cada casa. E essa tradição ela pode ser discutida, sim. Eu vou ler aqui um comentário do Sérgio, do Lapa. Quer conhecer e entender a Umbanda? Vá até a plataforma do Instituto Tempo e faça os cursos, acompanhe as lives do Pai Jorge, com permissão, acompanhe os caminhos da evolução. Com certeza. Obrigado, Lapa. Obrigado pela propaganda, é sempre importante. Ó, A Casa do Baiano Chico aqui, melhor livro de sexualidade na Umbanda, super recomendo. Grande Márcio, meu irmão querido. E Amanda também, né? Márcio e Amanda. Márcio e Amanda, que eu tenho mais contato com o Márcio, né? Pai Márcio. A Sueli mandou um boa noite para mim e para ti, e para todos os irmãos. Su, boa noite. Então, pessoal, o que vocês acham disso? Claro, alguns chegaram um pouquinho atrasados, alguns têm ainda recém chegaram. Essa live ela não vai se estender muito, ela é uma live rápida, nós vamos entrar em outras lives, mas que temáticas vocês gostariam de discutir e quais questionamentos vocês têm sobre isso? Sobre a caridade, sobre solidariedade ou sobre qualquer tema que seja importante, esteja dentro da nossa discussão. A Umbanda realmente é acolhedora? Algum de vocês já sofreu algum preconceito na Umbanda? Algum de vocês já se sentiu estranho com alguma coisa? Coloca nos comentários aí para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. É para a gente amadurecer, refletir a respeito sobre esses temas. Não é para entrar em conflito, pelo contrário. Acho que a gente tem que parar para pensar sobre muitas coisas também, né? A gente ouve tantas coisas e toma aquilo como verdade absoluta, mas não, a gente tem que parar para refletir sobre aquilo. Concordo plenamente, existe muito machismo, mas o médium, quando ele entra em uma casa, ele está aberto a receber espíritos femininos. Isso pode fazer esse médium perder esse machismo? Então, desculpa, eu esqueci o teu nome, eu estou te chamando de Reino de Chico, coloca o teu nomezinho para mim, saber o teu nome para mim. Então, quando a gente fala que existe machismo, existe transfobia, LGBTQIA+, fobia, todas as fobias existentes, que são comuns, estão enraizados de forma institucional na nossa sociedade, né? O racismo, muita potência, a gente vê reflexo disso nas falas, na forma de dizer, inclusive quando dizemos que um preto velho não foi preto, não foi escravo, isso é racismo sendo aplicado e mostrado. A gente pode sim ter a longo prazo talvez uma mudança desse médium se ele for exposto às suas sombras, se ele for exposto aos seus problemas. Ao contrário do que se imagina, nem todo médium recebe espíritos femininos. Pombagira, no caso? Então, pombagira, preta velha, porque muitas pessoas imaginam ainda por um preconceito que se eu receber uma pombagira, eu posso me tornar homossexual, o que não é uma realidade, porque não se torna homossexual. Isso é uma orientação sexual natural, né, e é natural durante todo o período histórico. Então, se alguém ainda é machista, ele vai permanecer com esse machismo ainda se não for confrontado, se não for discutido. Uma das coisas que a gente encontra com um problema que eu
que eu vejo que é muito grave dentro da Umbanda é que nós não aceitamos como umbandistas discussões sobre temas que são frágeis. Então, por exemplo, nós sabemos que houve um tempo atrás, e há seguidamente isso, esse tipo de denúncia, o caso de um sacerdote que estuprou várias meninas exercendo o seu poder de sacerdócio. Quando nós vemos isso, nós não vemos a comunidade umbandista falar sobre isso. Nós não vemos ninguém falar sobre isso. Então, se uma pessoa tem esse tipo de ação, é porque ele foi inserido numa cultura de estupro e essa pessoa é um canalha, é um estuprador. Deveria ser preso. E não sei se não foi porque eu parei de acompanhar o caso, mas deveria ser preso pelo que ele fez. Este cara talvez incorpore uma pombagira. Isso não tira dele a pecha de machista, não tira dele essa orientação de machista que ele tem. Então, nós só vamos mudar algumas características nos médiuns que se permitem essa mudança, entendem que a Umbanda é um processo de reforma íntima, entende que a Umbanda ela tem uma função transmutadora, transformadora na nossa vida. E aí, se eu me permito entender que eu já fui em algum momento homofóbico, machista, racista, e mulheres também podem ser machistas, porque isso é um reflexo. Eu sempre conto que minha avó, quem me criou, era extremamente machista, ela era homofóbica, porque ela foi criada numa sociedade onde se tinha essas características como naturais, onde se tinha a ideia de que o negro era um ser inferior. A gente precisa lembrar que faz pouco mais de 100 anos, Elisandro, peço perdão para Elisandro, então, um pouco mais de 100 anos que nós tivemos a abolição, então ainda há muito racismo. A gente precisa lembrar que o último país a regulamentar a proibição da escravatura foi em 2007. Em 1981, agora eu não me recordo do país, daqui a pouco eu lembro dele, se tudo der certo, daqui a pouco eu me lembro, em 81 que se proibiu a escravatura e somente em 2007 se regulou como algo legalmente proibido. Até no Brasil, até a década de 40, ainda era permitido que se açoitasse e matassem negros, de acordo com algumas leis que ainda existiam. Então, a gente vive num país muito recente. Então, essas mudanças, elas levam tempo e elas levam discussão. E nós temos um país que não discute sobre esses temas. E nós temos uma religião, que é uma religião linda, que é a Umbanda, que também não discute sobre isso. Então, talvez no nosso nicho, na nossa casa, numa casa de um irmão ou de outro, se tenha, assim, uma postura que está muito mais acolhedora, mas ainda assim a Umbanda precisa trabalhar muito isso. Só colocando uma observação importante sobre esse ponto que levantou sobre o rapaz que estuprou. Com tantos erros que se comete, com certeza não há uma pombagira, um Exu ao lado. Não tem guia espiritual. Isso eu vou deixar muito bem claro. Com certeza não há, até porque se existe ainda uma pombagira, ela vai corrigir ou ela vai ser retirada, dependendo do grau dessa gravidade. E uma coisa importante, como que chama aquele negócio? Não sei o que, familiar, que tá... Não sei. Bom, enfim, esqueci. Uma coisa importante sobre Constelação familiar. A constelação familiar. Gente, a gente precisa refletir sobre algumas coisas, porque também isso pode acontecer porque eu ainda não ouvi nenhum caso, mas pode ser que exista em alguns terreiros. Se uma consulente, ela chega para um guia, eu já vi. Pois é, chega para um guia e pega e relata sobre o abuso que ela sofre, a violência que ela sofre do marido em casa, jamais o guia ele vai pedir para perdoar aquele rapaz. Na hora ela precisa procurar a polícia, uma delegacia. Então, essa coisa de vamos abafar, vamos perdoar, a gente precisa rever também esses pontos importantíssimos. A mulher ela precisa reagir contra todo esse tipo de violência e abuso que ela vem sofrendo. Nós temos uma religião que ela é uma religião solidária e de acolhimento, não há dúvida sobre isso. Mas é importante que nós, sacerdotes, sacerdotisas,
pais e mães espirituais dos terreiros tomem uma postura muito mais proativa em favor da sua comunidade. Quando eu digo isso, por exemplo, casos de mulheres que são estupradas e vão recorrer ao auxílio e amparo de guias espirituais. É óbvio que os guias espirituais, eles vão auxiliar e vão amparar, sempre que possível, óbvio. Mas nós, como sacerdotes e médiuns também, devem sim instruir essas pessoas que busquem os meios legais para que sejam amparadas. Se nós, dentro de um terreiro, vemos um caso de racismo, é importantíssimo que aqueles que não estão incorporados façam todas as ações legais possíveis. Então, se alguém tem um ato de racismo dentro do terreiro, tem que chamar a polícia. E lembrar que o racismo é inafiançável. Se alguém ele é homofóbico dentro de um terreiro, por exemplo, não quer ser atendido por um gay que está com uma pombagira, porque ele não quer ser atendido por aquele guia, porque o médium é gay. Tem que sim chamar a polícia, porque é um caso de homofobia, não se pode permitir. O terreiro não pode permitir esse tipo de abuso que a sociedade está acostumada a fazer. A gente precisa começar a ter uma postura maior. E sim, eu sempre digo, ensino isso nos sacerdócios, nos desenvolvimentos, nos cursos de teologia, que um terreiro ele deve ter ali uma mini agenda com número de psicólogos, de psicoterapeutas, de advogados, né, números que ele pode só passar para pessoas que precisam de auxílio fora do auxílio espiritual. Porque nem sempre tudo é espiritual que se resolve. A gente precisa ter postura. Porque, gente, isso é tão grave, que a mulher ela pode voltar para casa, quer dizer, ela vai voltar para casa e ela pode perder a vida, porque o guia, entre aspas, falou para ela perdoar o marido, que é um canalha. Só tô dando uma pincelada, um exemplo assim, bem para vocês terem a noção da responsabilidade que é qualquer coisa que é dita. E assim, somos responsáveis, o médium é responsável, o sacerdote é responsável. Por isso que não cabe o racismo, o preconceito dentro de um terreiro. Deixa eu ler aqui o que o Elisandro colocou aqui. É sempre o sacerdote tem que ficar à frente e não deixar respingar qualquer preconceito, pois para mim qualquer coisa agressiva se deve barrar, pois os que chegam, alguns são leigos, se explica. Então, eu entendo, só que a gente vive numa sociedade que a gente precisa parar de passar pano no preconceituoso. Todo mundo tem acesso à informação para não ser racista, todo mundo tem acesso à informação para não ser homofóbico, todo mundo tem acesso à informação para não ser machista. Quer dizer que o tempo todo a gente consegue não ser essas coisas? É claro que não. É natural que a gente faça algum comentário que já está enraizado e a gente deve se corrigir. Então, nós não devemos, é óbvio que eu entendo a postura, Elisandro, de proteger os seus médiuns de preconceitos, mas ainda assim nós precisamos ter uma postura um pouco mais proativa sempre. Então, na minha casa, se alguém faz algum tipo de ação que não é aceitável, ele é mandado embora na hora. E se for um caso de crime, é chamada a polícia, sim. E vai atrapalhar a gira? Que atrapalhe, porque nós precisamos mudar a postura. O motivo de nós termos terreiros que não são respeitados, terreiros que são invadidos, que são depredados, que são destruídos, às vezes com evangélicos entrando com a Bíblia embaixo do braço, querendo pregar no meio de uma gira, é porque a nossa postura é passiva. Nós não podemos mais ter essa postura passiva. Um bandista precisa saber se posicionar como um religioso, como um representante do sagrado dentro do seu solo. Então, nós não devemos levar a Umbanda para quem não quer ouvir a Umbanda. E é uma religião preta. Preta, o orixá é preto, a origem é preta. Como pode ter um racismo dentro de um terreiro? Como pode ter um embranquecimento, um apagamento? Não faz sentido isso, não encaixa, não faz sentido isso. Então, a gente teve um ensinamento que foi mais replicado do que outros. Mas ainda assim, como eu disse lá no início da live, a Umbanda ela possui muitas influências, mas a influência negra ela não há como retirar da Umbanda. Então, por exemplo, no nosso terreiro nós não usamos santo católicos. Eu usei santo católico no meu altar durante muito tempo, mas nós entendemos, tem um mosquito me visitando aqui, nós entendemos que há necessidade de nós manifestarmos a nossa religião sem nenhum tipo de receio.
Então, se o orixá ele é um orixá negro, e ele tem cor sim, porque ele veio da África, ele deve estar no meu altar. E se alguém entra no meu terreiro e vai se assustar com a imagem do orixá, primeiramente vai ser explicado. Se ele não conseguir entender, ele vai ser mandado para um terreiro que tem a Santo Católico. Ele vai ser mandado para uma igrejinha. Nós estamos numa religião que a gente quer ser amoroso com todo mundo. E eu acho que isso deve ser, porque o amor é algo que emana da Umbanda. O atendimento solidário que nós prestamos na Umbanda, ele é algo que emana de todas as casas umbandistas. Não conheço nenhuma casa que não preste isso com carinho e faça da melhor forma possível. Mas ainda assim, nós precisamos parar de beijar a mão dos nossos algozes. Se eu tenho um São Jorge no meu altar, se eu tenho uma Nossa Senhora no meu altar, o que eu estou fazendo? Eu estou beijando a mão do padre. Se eu vou até um altar de uma igreja católica, porque eu preciso fazer alguma ação religiosa minha, da Umbanda lá, é porque eu ainda não entendi que foram eles que nos demonizaram. E até hoje são algumas religiões cristãs, não todas, mas são algumas religiões, principalmente pentecostais, que nos demonizam o tempo todo. A gente precisa ter uma postura mais assertiva na nossa religião, mais correta na forma de lidar e mais clara, sem receios. Nós vivemos uma religião que muitas pessoas ainda são demitidas por serem umbandistas. Muitos relatos chegam de pessoas que são proibidas de usar uma máscara que tem algum orixá, porque aquilo ali não pode, mas pode da Nossa Senhora, pode um que diz fé, pode um que tem um salmo. E por que o nosso não pode? Porque a nossa postura não é uma postura assertiva. E a gente precisa modificar isso. E o mais engraçado é que assim, é uma religião de luta, de resistência, e a gente pouquíssimo vê os terreiros lutando e juntos. É engraçado isso, né? Vamos parar para pensar também sobre isso. É uma religião de luta e de resistência. Quando a gente entende e tem o conhecimento da nossa origem, da nossa história, as coisas começam a se encaixar e fazer sentido. Daí sim a gente começa voz a gente tem, o que não acontece é o ouvir. Bom, pessoal, nós chegamos a 1 hora de live, tá? Eu não vou estender muito mais a live. Se vocês tiverem interesse em saber do nosso calendário, novos cursos, entrem na página do Pemba, ou no Facebook, Instagram. Lembrando que nós também temos YouTube, temos uma página no YouTube, no Instituto Pemba, onde temos vários vídeos. Nós temos a plataforma institutopemba.com.br. Fiquem à vontade para acessar. Nós temos lá 2 cursos gratuitos muito interessantes, que são cursos, um curso de Pombagira e um Mães Orixás, que são cedidos gratuitamente para conhecer nosso trabalho. A primeira aula do curso de Teologia, que vai começar em março, já está disponível, é só se logar e assistir gratuitamente. Então, vocês têm acesso a esse material e vai ser sempre um prazer. Aqueles que precisarem de algum auxílio, tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. A gente vai auxiliar aqueles que precisarem. Bom, nós vamos ficar por aqui. Obrigado a todos do Insta que participaram, a todos do Facebook que participaram. Fica aqui o meu axé.